Bom dia, queridos. Mais um dia em nossa caminhada com Deus. Hoje já é 11 de janeiro, segunda-feira, a segundona. Deus te abençoe nesta nova semana. Então vamos à nossa meditação de hoje. Está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Palavras do primo da rainha Esther. Do seu povo estava ameaçado de morte. E ela era rainha, não é? Então ela tinha que tomar uma atitude para tentar salvar o seu povo. Gostaria de meditar rapidamente nesta manhã sobre 3 jovens de atitude. Esses 3 jovens que a Bíblia menciona, primeiro é José. Que jovem, né? Foi José. Ele tomou uma atitude de viver em harmonia com os ensinamentos do Senhor. Ele não se preocupava com as consequências. Ele sabia que o Senhor estava com ele. E na casa de Potifar, na prisão, no palácio, ele testemunhou do seu Deus. E a Bíblia fala que Deus era com este jovem. Tudo que ele fazia prosperava. E José entrou para a história, né? Como um jovem de princípio, de atitude, de fidelidade a Deus. Uma vez ele disse assim: como eu poderia pecar contra o meu Deus e fazer tamanho mal? Outro jovem é Daniel. Né? Daniel foi levado para o cativeiro quando era ainda bem jovem. E ele teve uma prova em que ele tinha que se alimentar da comida e das iguarias do rei. Provavelmente aqueles alimentos eram apetitosos, fartos, né? Aos olhos humanos. Né? E havia carne sacrificada aos ídolos. Na verdade, toda a comida era sacrificada aos deuses. Né? Bebida, vinho forte. E Daniel e os seus companheiros, eles tiveram que tomar uma atitude, né? Manter-se fiel aos princípios, às leis de saúde. E eles pediram vegetais e água por 10 dias. E quando foram submetidos ao teste final desses 10 dias, eles passaram com louvor. Não é? Foram abençoados por Deus e chegaram a atuar como conselheiros, como ministros de grande influência na Babilônia. Um outro jovem, na verdade uma jovem, é a rainha Esther. Esther, ela não poderia deixar de fazer algo pelo seu povo, até poderia, né? Mas o seu povo estava condenado à morte, foi armado uma arapuca para que o povo fosse sentenciado à morte. Mas o seu primo disse para ela: olha, rainha, você foi colocada ali talvez para esse momento. O texto diz assim, ó, quem sabe, né? Não foi para um momento assim que chegaste a ser rainha. E ela então tomou uma atitude corajosa diante do rei e salvou toda a sua nação. Essas 3 histórias, esses 3 jovens, eles realmente nos inspiram muito, não é? Quero dizer aos rapazes, aos jovens, às moças que às vezes não bebem, não fumam, não usam drogas. Vocês têm toda a liberdade de fazer isso, mas decidiram não fazer. Porque vocês certamente encontraram o real sentido da vida. Aqui não se trata apenas de questão de saúde, não é? Personalidade, temperamento, nada disso. É uma questão de atitude. Não é? Quando você assume uma posição firme diante de qualquer coisa, né? Sua atitude será questionada.
mas em geral as pessoas respeitam quem se posiciona. Nunca esqueça disso. Então a atitude é muito importante. Há um autor chamado Charles Swindoll, no livro Firme Seus Valores, diz o seguinte: a decisão mais importante que se pode tomar com relação ao nosso viver diário é a da atitude pessoal. E para nossa reflexão, quer dizer uma coisa: é mais a atitude, mais importante do que tudo. Ela tem maior peso que o nosso passado, nossa formação acadêmica, conta no banco. A atitude é mais importante do que os outros vão pensar de nós, que nossas circunstâncias, oposição poderá ser afetada, enfim. Quando temos uma atitude certa, barreiras são derrubadas, E aí então, resumindo tudo, nosso único instrumento de mudança é a atitude pessoal. Que possamos pensar nesses 3 jovens, e fazer o mesmo que eles fizeram hoje e sempre. Há um cântico aqui, bem curtinho, que diz assim que Deus precisa de jovens, é assim hoje, Jesus precisa hoje sim de jovem de valor. Tua força solicita pra obra terminar. Levanta-te e empunha hoje a Bíblia com amor. Proclama a todo mundo que Jesus irá voltar. Marcha firme com força e vigor, sempre conduzindo a palavra do Senhor. Juntos vamos a todos ensinar que Jesus virá muito breve aqui reinar. É isso. Deus abençoe a todos, que possamos ter atitudes corajosas diante do que é certo.